Olá! Nesse vídeo veremos algumas das opções de cores e de transparência dentro do iDashboards. Nesse momento, estou logado na interface de construtor. E a primeira coisa que gostaria de mostrar é que, a partir desse menu aqui, podemos ir para as opções de edição das paletas e personalizar paletas que podem ser compartilhadas entre todos os usuários quando eles usarem o iDashboards. Atualmente, tenho 3 paletas, que estão dispostas nessa lista à esquerda. Clicando na paleta, podemos ver quais cores estão nela, e essas cores estarão disponíveis toda vez que o selecionador de cores aparecer. Logo falaremos do selecionador de cores, mas quando você escolhe a cor de uma barra ou de uma fatia do gráfico de pizza, essas cores estarão disponíveis para que você possa utilizar um conjunto padrão de cores na implementação do iDashboards. Essa interface funcionará de modo que você possa escolher a cor nesse seletor de arco-íris aqui em cima, e há diversas formas para selecionar uma cor. Essa é uma delas. A outra é usando essas barras, clicando e arrastando-as de modo a escurecer ou clarear as cores, por exemplo. E por último, pode ir a esta caixa no meio e inserir um valor hexadecimal, que é o método popular da web para a definição de uma cor. Uma vez que tenha encontrado a cor que procura, pode clicar e arrastar sua cor até essa janela ao lado. Pegando uma outra cor qualquer, a outra forma de adicionar a sua cor à paleta é clicando nesse botão de adicionar. E agora ela já está junto às outras e a paleta continuará reunindo as cores que você deseja guardar. Se desejar remover alguma cor, basta selecioná-la e clicar no botão para deletar. Quando terminar suas alterações, clique em salvar. Então podemos adicionar uma paleta, apagar uma paleta, adicionar uma cor, apagar uma cor. É assim que esse editor de paletas funciona. O iDashboards vem com uma paleta padrão instalada que veremos mais adiante. É chamada Tango, onde há uma grande variedade de cores para selecionar. Então essa é a base para a demonstração de hoje, pois a partir de agora veremos essa tela com uma certa frequência. Outra área partindo dessa tela do usuário que eu gostaria de mostrar é aqui nas configurações do usuário, onde existe uma opção de cor chamada Skin, que é basicamente uma cor de fundo. Essa cor irá definir como será a experiência específica de cada usuário e irá colorir a barra de título dos dashboards e também as bordas, que dividem os diferentes gráficos e painéis dentro de um dashboard. Então digamos que eu altere essa cor aqui para azul. Aqui na barra podemos ter uma prévia de como será essa cor. Irei salvar e abrir esse dashboard. E podemos ver que a cor azul foi aplicada. Está na barra de título dos dashboards e também está presente nas bordas. Eu vou aumentar um pouco para que fique mais visível. No caso, as bordas são essas regiões que eu posso arrastar de um lado para o outro. Pois bem, para continuarmos com a aula, vou dar 2 cliques nesse gráfico aqui, que é um gráfico que está nas configurações padrão, ainda não foram feitas modificações. Então esse azul será a cor padrão que irá ver em um primeiro acesso. Também podemos ver que, indo nas opções de cores, aqui nesse submenu, terá acesso a diversas opções de ajuste das cores. As cores padrão do valores em X, cores dos eixos, das paletas, dos intervalos e também dentro da própria interface, sempre que encontrar um campo ou espaço como esse, serão paletas de cores selecionáveis. No momento, está selecionada a cor branca, e isso é algo que se tornará bem familiar. Eu não posso criar a minha paleta de cores nessa interface, pois isso só é possível na tela de construtor. Nesse momento, podemos apenas utilizar as paletas que foram salvas nesse servidor. Essa é a paleta padrão Tango, que todos os usuários têm acesso, e as outras são paletas de cores adicionais, que inclusive eu adicionei esta cor amarela personalizada. Enquanto estiver usando essa paleta, sempre que eu estiver selecionando uma cor, personalizando um gráfico ou um dashboard, a sua paleta pessoal será preenchida com as últimas cores que foram utilizadas. Então, se você estiver rapidamente fazendo uma série de modificações e edições no design dos seus gráficos ou dashboards, você também pode pular para a sua paleta pessoal e escolher as cores que usou por último.
Uma das primeiras coisas que eu quero exemplificar é simplesmente modificar a cor das barras. Não entraremos em todos os tipos de gráficos, mas selecionar uma cor diferente e clicar em OK é o processo padrão para modificar a cor de um elemento do gráfico ou qualquer elemento que você ver na edição de gráficos ou dashboards. Outra opção é que você pode alterar o tipo das cores que serão aplicadas nesse gráfico para um método popular chamado de gama de cores. Com esse método, as cores são definidas com base nos valores numéricos. Voltando às cores, podemos ver que o cálculo automático de cores foi utilizado, mas eu também posso definir manualmente essas cores. Podemos clicar nessas três cores, editar essas três cores, podemos adicionar mais intervalos, remover esses intervalos, e outra opção possível é a de poder selecionar uma paleta existente. Então, se seleciono essa paleta e clico em aplicar, as primeiras três cores são selecionadas, caso estejam disponíveis, e são aplicadas nesse intervalo de cores que vemos aqui. Então essa é uma forma rápida para que você possa aplicar intervalos personalizados de cores, seja de vermelho para verde ou de verde para vermelho, ou qualquer direção que desejar, e aplicá-las ao seu gráfico de maneira rápida. Algumas das opções de cores não possuem configurações de transparência, mas diversas delas possuem. Isso se aplica, por exemplo, quando estamos olhando para esse gráfico, que está com um plano de fundo branco, mas que também está com a transparência em 100%. Se entrarmos nessa paleta, escolhermos uma cor e clicar em OK, teremos a transparência alterada para 0. Então, assim que trocamos de cor, também vamos de 100% transparente a 0%. Se eu trouxer novamente para 100%, ainda será uma cor, mas agora podemos ver 100% através dela. Por isso, retornamos para esse fundo branco. Agora o próximo assunto são as diferentes camadas que existem no iDashboards. Existem 5 camadas. A primeira camada, a principal, é a camada onde ficam os gráficos e dados. É a primeira camada que veremos, acima de todas as outras, e nada pode obscurecer essa camada. Nela ficam coisas como os textos dos eixos X e Y, legendas, notas, as próprias barras dos gráficos, velocímetros, agulhas, todos o mais à frente possível. A próxima camada é a cor do plano de fundo do gráfico. Essa é onde selecionamos o verde e o deixamos de 0 até 100% transparente. A camada seguinte é a da imagem de fundo do gráfico, a qual ainda não vimos, mas logo chegaremos lá. E então, vem a imagem de fundo do dashboard, seguida da cor do plano de fundo do dashboard. Então vamos explorar essas outras opções. A configuração de imagem de um gráfico é algo onde podemos navegar por diversos tipos de imagem, que você já tenha feito o upload para o servidor ou que deseje enviar nesse exato momento. Para esse exemplo, vou selecionar uma existente e pré-visualizando, vemos que se trata desse quadrado que possui bordas verdes e o número 1 no centro. O que ocorre é que ele aparece atrás da minha cor do plano de fundo, por ela estar transparente nesse momento. Portanto, se eu a defino como 100% transparente, a imagem de fundo pode ser vista como ela é. Se eu defino o contrário, reduzindo a transparência, então a imagem desaparece completamente. Então é preciso ter essa cor de fundo consideravelmente transparente se desejar visualizar a imagem de fundo desse gráfico. Perceba que essa imagem também está esticada, para que alcance todas as quinas dessa moldura. É possível desativar essa opção desmarcando essa caixa aqui. Vou salvar o gráfico enquanto está nesse modo e em seguida abrir uma cópia desse mesmo gráfico em uma seção. Agora vou nas opções desse gráfico e alterar a imagem de fundo. Nesse caso, vou selecionar uma imagem com extensão .svg, e se trata de um mapa do estado americano de Maryland, para que possamos usar de exemplo. Essa é a imagem, e observe que essa região em xadrez representa partes transparentes dessa imagem. Então a imagem possui essas linhas divisórias dos condados do estado, e todo o restante quadriculado é transparente. Vamos salvar e aqui está a nossa imagem. A parte difícil de entender é que existe uma região transparente aqui na imagem desse mapa. Voltando a esse diagrama,
temos a cor de fundo do gráfico, seguida da imagem de fundo do gráfico. Então, para que visualizemos essa parte transparente do mapa, precisamos fazer algo na imagem de fundo do dashboard, ou na cor de fundo do dashboard, que atualmente está definido como branco. Aqui na parte de cima, podemos ver a opção de cor de fundo do dashboard, e ela está fixa na cor branca. Se clicarmos e modificarmos para qualquer outra cor, podemos então ver a transparência da imagem de fundo do gráfico. Bom, e a cor de fundo do dashboard não possui opções de transparência. Ela é o último elemento de todas essas camadas e opções de cores. Selecionamos a cor e ela será exatamente isso, sem transparência. Mas existe mais uma coisa no meio desses planos, que é a imagem de fundo do dashboard. Para essa, vamos selecionar uma figura vertical de alguns pinguins. Com isso, é possível demonstrar que ainda conseguimos ver a cor rosa do fundo. Então vemos a imagem de fundo do dashboard, e essa imagem é visível através do gráfico com o mapa, através das cores de fundo do gráfico, e também podemos ver que essas barras possuem uma transparência que nos permite ver através delas. Então existem diversas opções personalizáveis onde podemos trabalhar dinamicamente essas camadas e fazer o uso criativo de cores e imagens dentro do iDashboards. E é isso para esse vídeo de como configurar e usar cores e imagens no iDashboards. Obrigado e até a próxima!